Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 12, que tem como título A Evangelização Real na Era Digital, ou também conhecida como a Era da Informação. Hoje nós estamos vivendo um momento da humanidade diferente de todos os outros que a humanidade já vivenciou nesses mais de 6.000 anos de história, que é um momento onde os especialistas dizem que o mundo vive em uma aldeia global, onde as nações puderam praticamente, no que diz respeito à comunicação, viverem unidas. É tanto que o que eu estou falando aqui, daqui a alguns minutos, alguém do outro lado do mundo poderá assistir, poderá acessar e saber o que eu estou falando aqui nesse exato momento. É a era que estamos vivendo, a era da informação, a era digital. E nesse momento, Cristo, por meio da palavra, vem conscientizar a igreja, que a igreja, os cristãos, precisam estarem atualizados e neste ambiente digital, a igreja colocar, introduzir, inserir o Evangelho de Cristo Jesus para a salvação. Por isso, esta lição ela vem aqui num momento muito especial, trazer uma conscientização para a igreja de que nós precisamos estar buscando de Deus condições para, neste ambiente digital, nesta era de informação, colocar o Evangelho em todos os lugares aonde a digitalização está imperando. São ambientes onde muitas pessoas estão interagindo e nesses ambientes digitais, virtuais, de informação, aonde predomina o avanço tecnológico, o Evangelho precisa estar ali inserido. E eu acredito que o ambiente mais comum e importante para que o Evangelho esteja inserido é o ambiente que nós chamamos do ambiente da internet. Nós vamos falar muito, acredito que quase todos os professores e alunos vão mencionar o ambiente da internet. Existem vários tipos de comunicação hoje na era da informação, mas eu creio que a internet é o carro-chefe deste ambiente digital onde o Evangelho precisa estar inserido. A lição ela tem 3 partes, o texto áureo baseado em Abacuque 2:2. Eu achei muito interessante esse texto áureo, diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Então aqui uma recomendação que Deus deu ao profeta para colocar a mensagem de maneira bem legível, aonde as pessoas, mesmo passando, correndo, poderiam olhar e entender e ver a mensagem. Aqui uma recomendação, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, que é uma recomendação para aqueles que costumam postar mensagens na internet, seja, uma vez eu fiz um curso de oratória, e o professor dizia, seja simples, claro e direto, para que as pessoas entendam a mensagem. E aqui Deus falou para Abacuque ser também simples, claro, direto, e com a mensagem bem visível. Mesmo aquele passando, correndo, poderia visualizar. O texto áureo, baseado então em Abacuque 2:2, leitura bíblica em classe, Tito 2, do 11 ao 15. A lição tem 3 partes. A primeira parte diz, pecadores digitais nas mãos de um Deus real. Nós vamos ver aqui, nessa primeira parte, que muitas pessoas pensam que aquilo que ele coloca no ambiente virtual, aquilo que ele fala, porque assim favorece, você não está frente a frente com uma pessoa. E nós vamos ver aqui que é um ambiente que predomina muitas coisas que não agradam a Deus. É bem verdade que tem coisas que agradam a Deus, tem coisas que são neutras no que diz respeito a não ter maldade, mas há uma avalanche de coisas que não agradam a Deus. E não é pelo fato de estar num ambiente virtual e não estar pessoalmente cara a cara com alguém
as pessoas vão pensar que é um pecado que é menos grave, não haverá uma punição da parte de Deus. Não, eu falo o que eu quero, eu ofendo quem eu quiser, eu posto o que eu quiser, eu vejo o que eu quiser, ninguém está olhando. Não, é um ambiente como qualquer um. E se a pessoa pecar nesse ambiente, ela tem que estar ciente que Deus está também julgando os atos das pessoas que interagem nesse ambiente. Então, pecadores digitais nas mãos de um Deus real. Muitas pessoas pensam, não, mas é um pecado digital, não tem gravidade. Não. Para o Deus real, tanto os pecados que são feitos, literalmente falando, para com as pessoas numa interação real, como os pecados que são cometidos no ambiente virtual, serão julgados por este Deus real. Então as pessoas não podem ter a falsa ideia de que podem fazer o que quiser no ambiente virtual, que Deus não está vendo, e é um pecado menos, que corre menos, traz menos risco para a pessoa. Não tem essa falsa ideia, porque Deus ele vai julgar tanto os pecados no ambiente real, como no ambiente virtual. A segunda parte, consertando a rede para Cristo. Nós vamos entender nessa parte aqui que é necessário ter habilidade para andar nesse ambiente virtual, para que o trabalho da evangelização tenha êxito. E a terceira parte, evangelho real para pecadores digitais. Aqui na terceira parte nós vamos ver estratégias para que a evangelização digital ela seja feita com êxito. Então nós vamos ver aqui uma informação importante. A era digital também é conhecida como a era da informação. Que era esta? É o nome dado ao período que vem após a era industrial, mais especificamente após a década de 1980, embora suas bases tenham começado no princípio do século XX, e particularmente na década de 1970, com invenções tais como o microprocessador, a rede de computadores, a fibra óptica e o computador pessoal. O ambiente virtual, anote essa frase, o ambiente virtual é um ambiente como qualquer outro. Tá? Você pode pensar assim que o ambiente virtual é um ambiente assim que não é um ambiente real, não tem muita preocupação, você pode fazer o que quiser, e Deus também entende que não é um ambiente real, então não tem maldade, não. É um ambiente como qualquer outro. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro nesse ambiente. Tem pessoas que ficam horas nesse ambiente. Tem pessoas que vivem nesse ambiente. Tem alguns que dão só uma visitada, né? Mas é um ambiente como qualquer outro, como uma praça, como uma escola, como um lar, como um comércio, como uma empresa, é um ambiente igual, ok? Tem que tomar muito cuidado. Vamos lá? Antes de mais nada aqui, antes de nós entrar na lição, eu quero aqui louvar a Deus por aquelas pessoas que são comprometidas com a evangelização no ambiente virtual. Quero aqui dar uma nota especial ao nosso técnico de comunicação aqui da nossa igreja, o presbítero irmão Jael Móvel. Você está sempre vendo ele aí, passa as vinhetas, passa os slides, você já conhece. E eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero irmão Jael Móvel, que é o líder da comunicação na nossa igreja, que é uma pessoa que Deus deu o dom para ele, vocacionou. Ele tem realmente a vocação, a capacitação da parte de Deus e tem feito um excelente trabalho na área da comunicação no ambiente virtual. Ele que tem aí recebido de Deus toda a inspiração para fazer os sites da propagação do Evangelho, programa de rádio, o Facebook, tudo que a igreja hoje em Lages está fazendo para o reino de Deus. O presbítero irmão Jael Móvel, ele tem colocado toda essa informação celestial no ambiente virtual. Então louvo a Deus pelo canal que a nossa igreja tem no YouTube, pelo site da nossa igreja e pela vida do presbítero irmão Jael, que é a nossa ferramenta vocacionada por Deus para evangelizar no ambiente virtual. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Ismael Pereira de Oliveira, ele que é o criador aí do site do Professor, que são homens com vocação da parte de Deus, foram vocacionados para evangelizar no ambiente virtual. Também louvo a Deus pelo portal Escola Dominical, nosso pastor, querido doutor Caramuru, ele e toda a sua equipe, os técnicos, os comunicadores que estão ali. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos e também uma nota especial pela nossa evangelista irmã Janice,
Eu creio que o Brasil, o meio evangélico, conhece muito essa irmã, que também é outra irmã vocacionada por Deus para evangelizar no ambiente virtual. E todos os demais irmãos de todos os estados, com seus sites de ensino, suas videoaulas e todos os seus departamentos de comunicação, vocês estão de parabéns. Saibam, a lição de hoje vem mostrando que isto é uma vocação. Nós precisamos orar mais ao Senhor para que Deus levante homens e mulheres com vocação, com um chamado específico para evangelizar no ambiente virtual, porque precisa ter inteligência, capacidade, habilidade e santidade, pureza, porque é um ambiente perigoso. Se não tiver estrutura espiritual, a pessoa pode acabar se desviando e se contaminando. Esses irmãos que são vocacionados por Deus, eles têm que ser, para trabalhar no ambiente virtual evangelizando, eles têm que ser igual a garça. A garça, ela caminha na lama e não suja as suas penas. Ela é branquinha. Então, aqueles que são vocacionados por Deus, eles estão num ambiente contaminado. Muitos lugares aqui, no ambiente virtual, tem muita coisa que não agrada a Deus. Porém, quem é vocacionado por Deus para evangelizar nesses ambientes virtuais, eles não se contaminam. Continuam com as suas vestes brancas, anunciando o nome do Senhor Jesus. Então, quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que têm um trabalho lindo de evangelização na internet. Digo pelo Espírito Santo, vocês receberam de Deus o dom para evangelizar no ambiente virtual. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Eu tenho aqui a primeira parte, a evangelização real na era digital. O primeiro tópico diz assim: pecadores digitais nas mãos de um Deus real. Aliás, a primeira parte diz isso. Primeiro tópico, pecadores em série. Qual é o ponto de destaque do primeiro tópico? Se alguém acha que os pecados cometidos no ambiente virtual têm menor gravidade, está enganado. Esse é o ponto de destaque. Subsídio teológico. Na grande teia, escreva isso, na grande teia da era digital, existem mais armadilhas do que caminhos inocentes. Preste atenção. Na grande teia da era digital, existem mais armadilhas do que caminhos inocentes. E essas armadilhas, na grande maioria, estão relacionadas ao entretenimento e às distrações que deixam os homens e mulheres ociosos e acomodados, entrando facilmente em tentação e frieza espiritual. É um ambiente perigoso, o ambiente virtual. Aplicação: todo pecado cometido, seja no ambiente real ou no ambiente virtual, será cobrado por Deus. Tudo que o homem semear, seja no ambiente real ou no ambiente virtual, ele vai colher, conforme Gálatas 6 e 7. Então, esse primeiro tópico, pecadores em série, a lição vem querendo falar que nesse ambiente tem muitos pecados. Então, nesse ambiente, precisa urgentemente introduzir o evangelho nesses ambientes. É necessário que o evangelho seja introduzido nesses ambientes para que haja uma mudança de atitude nesses ambientes, porque em grande parte dos sites, das propagandas, uma série de coisas, você vai encontrar muitas coisas ali contrárias à vontade de Deus. Então é um universo, uma grande teia, como eu coloquei aqui. Foi frases que eu elaborei, dos sentimentos que Deus me deu, não copiei de lugar nenhum, tá? Eu sempre coloco frases aqui das interpretações bíblicas e doutrinárias que o Senhor me revela, e eu monto esse estudo aqui. Graças a Deus por isso. Essa frase aqui é uma frase minha. Na grande teia da era digital, existem mais armadilhas do que caminhos inocentes. Por isso, pecadores em série. Tem muitas armadilhas no ambiente virtual e as pessoas têm que tomar cuidado. Essas armadilhas estão relacionadas ao entretenimento, às distrações, e isso tem deixado os seres humanos acomodados. Eles estão esfriando e caindo em tentação e cometendo muitos pecados no ambiente virtual. Mas é bom lembrar que todo o pecado que o homem cometer, tudo aquilo que ele semear no ambiente real ou no ambiente virtual, isso será cobrado por Deus, ok? Conforme Gálatas 6 e 7.
O tópico 2 e o tópico 3 da lição, aqui da primeira parte, eu vou resumir em um slide apenas. Tópico 2, rede de intrigas. Tópico 3, o e-mail fatal. Essa primeira parte vem falando que é um ambiente muito perigoso para o cristão. Por isso que o evangelho tem que ser introduzido ali, mas nós temos que entender que as pessoas têm que tomar muito cuidado, os cristãos, muito cuidado nesse ambiente. É necessário ser chamado por Deus, ter estrutura espiritual para evangelizar com sucesso sem se contaminar. Mas a primeira parte vem mostrando que é um ambiente muito perigoso, tá? Rede de intrigas. É tanto que a lição vem falando realmente na capa que é um desafio a evangelização nessa era que estamos vivendo, principalmente no ambiente virtual, tá? Mais especificamente a internet. Vamos lá, rede de intrigas e e-mail fatal. Ponto de destaque, as redes sociais tanto contribuem para construir relacionamentos, como também destruir relacionamentos. Subsídio teológico. Olha só que dado interessante, a Anatel divulgou nesta semana o relatório mensal referente ao número de linhas telefônicas ativas no país, no Brasil. Segundo o órgão, em abril de 2015, o país encerrou o mês com 283,5 milhões de acessos móveis, o que representa uma média de 1,38 linha por habitante. Isso significa que existe um grande relacionamento virtual no Brasil, e também, por que não dizer, no mundo. Porém, no Brasil, 283 milhões de acessos móveis, ou seja, de acesso pela internet, pelo ambiente virtual, de maneira móvel. O que é isso? Por um celular, por um aparelho telefônico. Isso significa que os relacionamentos no Brasil, no ambiente virtual, está aumentando cada vez mais. Assim como as pessoas se relacionam no mundo real, o relacionamento no ambiente virtual também está aumentando gigantescamente. Isso significa que o ambiente virtual se tornou um dos ambientes mais frequentados pela população brasileira. Você vê como é um ambiente onde o evangelho precisa estar ali. É por isso que nós precisamos orar, temos que orar a Deus para Deus levantar pessoas capacitadas, como esses nomes que eu já citei aqui no início da lição, e tantos outros que existem no Brasil, para que o evangelho esteja também presente nesse ambiente. Porque o número de pessoas que estão no ambiente virtual é muito grande no Brasil. Mais de 280 milhões de pessoas estão andando nesse ambiente. Aplicação: o ambiente virtual é um campo minado, onde facilmente as relações podem ser destruídas. Todo cuidado é pouco. Eu que deixo aqui como meditação Salmo 133. Deus prima pela união do seu povo e das pessoas. Mas o ambiente virtual está sendo usado para... Muitas pessoas estão usando o ambiente virtual para destruir relacionamentos. Nós temos que tomar muito cuidado com o ambiente virtual. Principalmente os boatos, as críticas. Tem pessoas, por incrível que pareça, os nossos vídeos que nós comentamos aqui, nós procuramos ensinar, ajudar as pessoas. Tem pessoas que comentam mal, tem pessoas que dão um negativo. Então, para você ver como tem pessoas que, ao invés de contribuir para o bom relacionamento, eles não estão nem aí se vai ofender, se vai entristecer, se vai magoar. Começando por isso, tem coisas piores no ambiente virtual. Pessoas que se destroem e não querem saber de bons relacionamentos. Entram ali mesmo só para destruir relacionamentos. E o que não dizer, eu costumo dizer que a tecnologia, a informação, a internet, ela aproxima os que estão longe e distancia os que estão perto. O que não dizer daquelas famílias onde não há mais comunicação, onde não há mais relacionamento, calor humano, porque cada um está num canto no celular, não conversa mais, só se relacionando virtualmente com outras pessoas. Teve um dono de um estabelecimento comercial, não me recordo agora a cidade, e também não lembro se é no Brasil ou fora do Brasil. Os copos que ele fez de bebida,
no seu estabelecimento comercial eram copos que só paravam de pé se a pessoa colocasse o celular no copo. Ele fez um compartimento ao lado do copo. Se a pessoa colocasse o celular ali, o copo parava de pé, a pessoa então poderia colocar a sua bebida, o seu refresco, não sei o que a pessoa queria colocar para beber, mas o copo só ia parar de pé se colocasse o celular ali. Daí perguntaram para o dono do estabelecimento: por que você fez esses copos desse jeito, que não para de pé, só se colocar o celular ali? Ele disse: para que o celular não esteja na mão das pessoas. Eu ficava preocupado, eu olhava nas mesas do meu estabelecimento, as pessoas não conversavam mais, só de cabeça baixa, ali no celular na mão, se relacionando virtualmente, e isso me preocupou. Eu tive uma visão triste desse episódio, e aí então eu decidi mudar. As pessoas colocam o celular no copo e deixam o copo ali. Então a pessoa não vai ficar falando com o copo na orelha ou com o copo na mão, não tem como. Então, ele colocou uma maneira das pessoas se relacionarem, porque as pessoas estão se distanciando, e isso é um perigo. Então, aqui a lição vem dizendo que o ambiente é um campo minado. É uma frase minha essa. O ambiente virtual é um campo minado, onde muitos relacionamentos podem ser destruídos. É por isso que o evangelho tem que ser inserido nesse ambiente. Nós vamos ver mais no final estratégias para que o evangelho seja inserido. A parte 2, consertando a rede para Cristo. Primeiro tópico, eu vou aqui resumir os 3 tópicos, porque os 3 tópicos falam aqui de vocação, que é muito importante ser vocacionado por Deus para evangelizar nesse ambiente. A mensagem, é muito importante também ter sabedoria de Deus para introduzir a mensagem do evangelho nesses ambientes, e também a habilidade, porque não é qualquer pessoa que tem domínio de caminhar nesse ambiente. Nós temos aqui ponto de destaque. É preciso, em primeiro lugar, amor a Deus e fidelidade a Deus para alguém que queira caminhar nesse ambiente para evangelizar. Também é necessário ter amor às almas, a fim de andar por esse ambiente sem se contaminar e sem ter o coração amargurado com as críticas que virão. Todo aquele que deseja andar no ambiente virtual tem que ter coragem de Deus, porque ele vai ser alvo de muitas críticas, ele vai ser alvo de muitas perseguições até mesmo, mas ele tem que ter firmeza no chamado de Deus. Vou repetir aqui, é preciso amor e fidelidade a Deus, também amor pelas almas, a fim de andar nesse ambiente com firmeza, sem se contaminar. Nós temos aqui algumas coisas que a pessoa tem que ter. Aquele que deseja evangelizar no ambiente virtual, ele precisa ter, primeiro, anote aí, firmeza espiritual em Cristo. Segundo, vida de oração. Terceiro, vida de testemunho. Quarto, conhecimento da palavra. Quinto, coragem. Sexto, sabedoria. Sétimo, ousadia. Oitavo, dedicação. Nós temos aqui 8 qualidades que o evangelista do ambiente virtual precisa ter. Firmeza espiritual, vida de oração, vida de testemunho, conhecimento da palavra, coragem, sabedoria, ousadia e dedicação. Se ele tiver ou buscar de Deus essas qualidades, ele será um grande ganhador de almas no ambiente virtual. Aplicação. Precisamos aprender que nesse tempo Deus irá levantar homens e mulheres com a sabedoria necessária para serem evangelistas da era digital. Até o presente momento, pessoas que ficavam na internet, cristãos que ficavam na internet, muitas das vezes até eram criticados. Tem gente que só quer saber de ficar na internet, irmãos só querem saber de ficar na internet, ao invés de ir para o hospital, ao invés de ir para as ruas e tal. Irmãos, um grande pecado esse tipo de comentário. Por quê? Porque pessoas cristãs que estão no ambiente virtual, estão ali porque foram levantados por Deus para evangelizar. Nós não podemos achar que todos os cristãos que estão no ambiente virtual são ociosos e estão ali perdendo tempo. Não. A lição vem mostrar que muita gente foram levantadas por Deus com vocação para evangelizar nesse ambiente virtual. Por isso, nós temos que entender que nós precisamos, a partir de agora,
orar a Deus e buscar ao Senhor para que Deus vocacione muito mais evangelistas para este ambiente. Porque é um ambiente que o evangelho tem que estar ali sendo introduzido e é necessário vocação da parte de Deus para fazer isso. É por isso que em 1 Coríntios 9, 22, tem um texto aqui muito importante que a igreja precisa aprender. Paulo diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar. O texto que nós estamos vivendo, Paulo também estaria introduzindo o evangelho nesse meio, nesse ambiente virtual digital. Então o evangelho, tenho certeza, se Paulo estivesse aqui entre nós, Paulo diria: vamos orar a Deus para Deus levantar pessoas capacitadas, vocacionadas, para introduzir o evangelho no meio digital, no ambiente virtual. Então, nós temos que pregar o evangelho em todos os meios de comunicação. O ambiente virtual é um lugar onde o evangelho tem que estar sendo pregado por pessoas levantadas por Deus. E é bom que você entenda que muita gente que está pregando na internet foram vocacionados por Deus, porque a era é outra, irmãos. Nós vivemos numa outra era e precisa de pessoas vocacionadas por Deus para evangelizar nesses ambientes, ok? Vamos para frente. O evangelho é a terceira parte. O evangelho real para pecadores digitais. Vejam bem, nós vamos aqui ver, eu vou aqui dar aqui um resumo dos 4 tópicos para mostrar para você o que a lição vem propor para nós. Primeiro tópico, fator Abacuque. O que é isso? Abacuque 2:2. O evangelista digital precisa ser claro e objetivo. Quando você for evangelizar nesse ambiente virtual, seja claro e objetivo. É uma estratégia como a estratégia de Abacuque. Tópico 2, fator Eliseu. O que é isso? Lá em Abacuque 2:2. Tópico 2, fator Eliseu, 2 Reis 4:9. O que é isso? Precisa o evangelista virtual, do ambiente virtual, ter testemunho de homem de Deus, tá? E ele precisa dar esse testemunho tanto dentro do ambiente virtual como fora do ambiente virtual. Para que a evangelização tenha sucesso no ambiente virtual, o evangelista precisa seguir o exemplo de Eliseu, dar um bom testemunho por onde quer que ele ande, seja no ambiente virtual ou no ambiente real. Senão a evangelização não vai ter sucesso. Porque mais cedo ou mais tarde, as pessoas que você está evangelizando no ambiente virtual vai encontrar você no ambiente real. E aí eles querem ver se realmente você vive o que fala. Então tem que ter testemunho. Por isso, fator Eliseu. Tópico 3, fator Paulo. Atos 17:23. O evangelista precisa ficar atento quanto aos acontecimentos sociais e pregar de acordo com as necessidades em relação a esses acontecimentos. Por que isso? O apóstolo Paulo chegou no Areópago, na Grécia, lá em Atenas, e viu que as pessoas estavam ali com vários altares, e ele viu um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo, sabendo daquele contexto de religiosidade em relação às divindades gregas, Paulo viu que as pessoas estavam ali naquele ambiente e veneravam aqueles deuses. Quando ele olhou, sabendo do contexto religioso do momento, sabendo da situação social que ele estava inserido, que era uma cultura grega, mística, Paulo então, tendo conhecimento atualizado dessas coisas, olhou com sabedoria de Deus soube evangelizar naquele contexto. Hoje, o evangelista precisa estar atualizado, tendo informações das transformações sociais, tendo noção dos acontecimentos sociais, para que ele possa então perceber as necessidades da sociedade e buscar de Deus a mensagem certa para introduzir no ambiente onde ele vai pregar, de acordo com a necessidade do momento, ou da localidade, ou da cidade, ou da empresa, ou da onde for. Ele então tem que ter noção e a mensagem certa. Por isso o fator Paulo, como Atos 17:23. Eu esqueci de mencionar que no tópico 2, fator Eliseu, Eliseu passava e a mulher via e dizia: eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Então aqui o contexto
real do acontecimento bíblico é que Eliseu tinha testemunho comprovado pelas pessoas que lhe observavam. Por isso que as pessoas precisam, hoje os evangelistas de ambientes virtuais têm que ter testemunho, tanto no ambiente virtual como no ambiente real. E também o fator Paulo tinha conhecimento dos acontecimentos da sua época, como hoje o evangelista também tem que ter conhecimento. O tópico 4, fator Felipe, conforme Atos 8:30. O que é isso? O evangelista precisa ter domínio das Escrituras para interpretá-las corretamente e divulgá-las nas redes sociais. Hoje o evangelista Filipe, o que aconteceu? Filipe, o eunuco estava lendo um rolo de Isaías, da rainha de Candace e da Etiópia, e disse: olha, eu não sei o que eu estou lendo aqui, não entendo. Você pode me explicar? O Filipe perguntou para ele: entende o que lês? Ele: como eu poderia entender se alguém não me explicar? Filipe, com o domínio das Escrituras, explicou para ele que o texto tratava de Cristo Jesus. Hoje o evangelista que vai evangelizar no ambiente virtual, na internet, ele tem que ter domínio da Escritura. Por quê? Para que ele possa interpretar corretamente a Escritura e introduzir uma mensagem clara, centrobíblica, verdadeira, de acordo com a real interpretação do reino de Deus, dada pelo Espírito Santo, para que possa ter efeito o que ele então venha a postar ou publicar no ambiente virtual. Tem que ter domínio da Escritura para que seja postada a verdade no ambiente virtual, ok? Então essas são estratégias para o evangelista vocacionado por Deus do ambiente virtual. Fator Abacuque, ser claro e objetivo. Fator Eliseu, dar testemunho. Fator Paulo, ter conhecimento do contexto social, das transformações, dos acontecimentos, das necessidades. E o fator Felipe, ter domínio das Escrituras, para saber introduzir o Evangelho de acordo com a necessidade. Como aquela palavra que diz que a palavra dada ao seu tempo vale mais do que maçã de ouro, servida em salva de prata. Ok? Vamos para frente. Preste atenção aqui. Eu tenho aqui uma coisa que talvez você não saiba. Por isso que o Evangelho tem que ser colocado nesse ambiente. Porque hoje a era da informação, a era digital, tanto trouxe benefícios como trouxe doenças. Doenças, Rodrigo? Doenças. Olha só, existem 8 doenças provocadas pelo uso da internet, que está causando doenças nas pessoas. Será que você não tem alguma? Uma pergunta, eu espero que não, né? Mas vejam só, vou citar aqui as 8 doenças. Primeiro, síndrome do toque fantasma. O que é isso? O que é? É quando o seu cérebro, quando tem pessoas que no cérebro faz com que você pense que o celular está vibrando no bolso, ou que está vibrando na bolsa, ou em qualquer outro lugar. A pessoa fica tendo sensações com o aparelho celular, ou com o laptop, ou o iPad. Ele fica tendo sensações. De tanto ele ter contato com esses eletrônicos, ele começa a ter sensações, ele acha que está tocando, ele acha que está vibrando, e ele começa a ter problemas com o seu equilíbrio mental. Então é a síndrome do toque fantasma. Segunda doença, nomofobia. O que é isso? A ansiedade que surge por não ter acesso a um dispositivo móvel. O termo nomofobia é uma abreviatura de no mobile fobia. Medo de ficar sem o telefone móvel. Tem pessoas que, se ficar sem o aparelho, elas ficam desequilibradas, ficam com medo. Isso é uma doença. Terceiro, náusea digital. O que é? É a desorientação e vertigem que algumas pessoas sentem quando interagem com determinados ambientes digitais. Tem pessoas que elas ficam tanto tempo, muito tempo, no ambiente virtual, que elas acabam ficando com vertigem. Elas ficam tão vidradas que o seu cérebro, ele fica tão vidrado naquilo que ela começa a ter vertigens. Olhando uma tela, prejudica a visão, as vistas, e é a chamada doença de náusea digital. Pessoas que passam mal mesmo. Foi constatado que é devido ao tempo elevado que elas passam com uma tela, a claridade da tela diante dos seus olhos. Outra coisa, depressão de Facebook. O que é? A depressão causada por interações sociais ou a falta do Facebook. Hoje tem pessoas que não conseguem viver sem o Facebook.
Se ela ficar sem o Facebook, der um problema no sinal da internet, ela fica depressiva, desanimada. Isso é uma doença. Outra doença, transtorno de dependência da internet. O que é? Uma vontade constante e não saudável de acessar a internet. Tem pessoas que, se ela for num ambiente que não tem internet, ela se desequilibra. Isso já é uma doença, é uma dependência. Causa ansiedade. Outra doença, vício de jogos online. Isso aqui são estatísticas científicas comprovadas. Médicos já comprovaram isso. Especialistas, psicólogos, psiquiatras. Vício de jogos online. O que é? É uma necessidade não saudável de acessar jogos multiplayer online. Hoje tem pessoas doentes. Não pode ficar sem jogar. E isso é uma doença. Outra doença é a cibercondria ou hipocondria digital. O que é? É a tendência de acreditar que você tem doenças sobre as quais leu online. Tem pessoa que, se ela lê uma doença que ela encontrou no ambiente virtual, ela acredita que ela pode estar com aquela doença. Ou seja, ela acredita em tudo que ela lê. Ela acha assim que as informações virtuais são fidedignas. E se ela lê sobre alguma doença, ela já acha que, de repente, ela pode ter essa doença. E também o efeito Google. O que é isso? A tendência do cérebro humano de reter menos informação, porque ele sabe que as respostas estão ao alcance de alguns cliques. O que é isso? Tem pessoas que estão ficando com a capacidade intelectual retardada. Elas não raciocinam mais, não exercitam o raciocínio, porque elas sabem que o Google responde tudo. Eu, uma vez, fui no médico consultar, o médico na minha frente, eu fiz uma pergunta para ele, ele olhou para mim e disse, espera aí um pouquinho, pegou o celular, foi no Google, pesquisou sobre o remédio e deu para mim a resposta. Um médico, um doutor, foi no Google ali me responder. Ele não sabia. Então tem pessoas que estão tão confiadas que o Google responde tudo, que elas pararam de exercitar a sua mente, querendo por si só encontrar as respostas. Isso está retardando as pessoas. Imagina se o bug do milênio acontecesse de maneira real e duradoura. Se desse uma pane nos meios de comunicação, na internet, essas pessoas não vão ter ação. Isso é um problema. Por isso que o evangelho tem que ser pregado, porque isso está causando doenças nas pessoas. Mais para frente, você já ouviu a expressão viralizou? Nossa, aquilo viralizou. Preste atenção. Isso é um perigo. Isso é um perigo, tá? Porque tem muita coisa que está viralizando que você, quando ouve falar, poxa, aquilo viralizou, você já vai lá acessar e muitas das vezes interage com aquilo. Só que o que muito está viralizando, sabe o que é? Foi chegado a uma conclusão que o que muito viraliza, que espalha como um vírus rapidamente, é isso aqui, ó. Violência e ódio, viraliza com facilidade. Violação da privacidade, principalmente fofocas, viraliza, que é uma coisa incrível. Violação da lei, principalmente crimes, viraliza. Encontros online com pessoas não recomendáveis, principalmente extraconjugais, isso viraliza. Drogas, causa dependência, como aqui não causa dependência, tem aquela droga menos letal, tá? Como vícios como álcool, cigarro, etc. Isso viraliza. E também a chocarrice. Viraliza. O que é a chocarrice? Tome cuidado, irmão. O que o brasileiro, na maioria das vezes, chama de humor, a Bíblia chama de chocarrice. O que é a chocarrice? É a ridicularização do semelhante, da imagem e semelhança de Deus. É a zombaria. É o famoso tirar o outro para bobo. O que mais viraliza hoje são as chocarrices. Então, você que é cristão, tome cuidado quando você ouvir a questão viralizou. Olha, viralizou, acessa lá que viralizou. Toma cuidado, porque o que mais está viralizando são pecados contra a palavra de Cristo. Ok? São informações importantes
para quem quer evangelizar e para quem anda muito nesse ambiente. Outra informação, o que é um viral? Um viral é mais que um viral, não é apenas uma notícia. Se ele viralizar de jeito, presta atenção, daqueles com milhões e milhões de views, muito dinheiro também é movimentado às suas custas, especialmente o de publicidade no YouTube. O problema é que a principal característica de um vídeo desses é a espontaneidade, que o torna imprevisível. Ninguém sabe quando um viral vai emergir das profundezas tediosas que cobrem 90% do YouTube. Mas isso está prestes a acabar. Por quê? Existe uma agência especializada na Europa que ela já sabe o que vai se tornar um viral. Como assim? Presta atenção. Com o irônico nome de unruly, algo como indisciplinado ou desobediente, essa empresa, Unruly, do Reino Unido, garante que a era do tiro no escuro acabou. Eles desenvolveram um sistema que, segundo eles mesmos, consegue prever a compartilhabilidade do vídeo antes mesmo dele ser postado. Como é de se imaginar, a empresa não faz alarde sobre os algoritmos por trás das previsões. O fato é que mais de 400 empresas já pagaram para Unruly em busca de campanha publicitária perfeita, com a cara da internet. Mensagem otimista, pessoas comuns em vez de atores, pequenas situações engraçadinhas ou inspiradoras. Isso é um potencial para viralizar, segundo eles. De qualquer modo, nos sites deles há uma lista com os 3 pilares que sustentam a bola de cristal digital. Eles têm um banco de dados com informações de cerca de 300 bilhões de vídeos diferentes. Contam com a colaboração de especialistas renomados em ciência do marketing. E por último, eles analisam pesquisas que medem a reação emocional e social do público diante de diferentes conteúdos. Ou seja, já existe uma empresa chamada Unruly, que significa desobediente ou indisciplinado, que estão pesquisando o que vai virar um viral. Ou seja, o que vai viralizar, espalhar. E eles acreditam que o que vai espalhar está relacionado com algo engraçadinho, com algo inspirado, com pessoas comuns, com algo que seja espontâneo, mas engraçado. Mas tome cuidado. Se você ouvir falar que viralizou, geralmente é algo que está contrário à vontade de Deus. No grande ambiente virtual, a grande maioria das coisas que é um viral, tome cuidado, porque o próprio nome já diz, é um vírus. A grande maioria dos vírus que existe no mundo são maléficos. Nós sabemos que existem vírus manipulados, que os remédios ali até usam, bactérias, etc. e tal, para tentar combater outros vírus, com um aspecto positivo do uso desse vírus. Mas a grande maioria dos vírus que existem no mundo são malignos. É pro mal. Então essa expressão viralizou até nem deveria estar na boca dos cristãos. Porque é algo que não... Com certeza, o maior teor do conteúdo de algo que viralizou está contrário à palavra de Deus. Tem que tomar cuidado. Mais uma informação aqui. Milhões de brasileiros vêm conquistando acesso à internet, graças aos diversos programas, mas campanhas educativas para que, desde o primeiro clique, ocorra uma navegação ética. Ou seja, milhões de pessoas no Brasil estão acessando a internet, mas estão sendo feitas campanhas para que as pessoas saibam usar a internet com ética e também de maneira segura, para que não sejam feitas reféns, vítimas das coisas malignas que existem na internet. Tudo isso depende de cidadania, temor de Deus e também de uma questão interior de ética. Tem que tomar cuidado com a questão do uso da internet. Nós precisamos saber que existem algumas coisas que, para o evangelista que quer entrar no ambiente virtual, essas coisas aqui vão garantir uma segurança para ele e um sucesso na evangelização. Presta atenção, a questão do envio. Como assim? Jesus disse, ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho.
Então aqueles que pregam no ambiente virtual também são enviados por Jesus Cristo. Então nós temos que entender que tem muitos que foram vocacionados por Jesus para ir ao ambiente virtual pregar a palavra. Entendam que a internet não é apenas um lugar. Entendam que a internet não é apenas um meio de comunicação. A internet é um lugar onde as pessoas habitam. Não é apenas um meio, é um lugar. Não é apenas um meio de comunicação, é um ambiente onde pessoas moram ali, caminham ali, interagem ali. Então você tem que entender que é um lugar. Precisa ter evangelistas de Deus também caminhando nesse lugar com o evangelho. O grande segredo do sucesso da evangelização no meio digital, virtual, é o testemunho de quem evangeliza. Tá? Se você quer ser um evangelista com sucesso nesse ambiente, cuide do teu bom testemunho dentro e fora desse ambiente. Outra coisa, nós temos que ter a força da graça. Entender que sem Jesus, junto com o evangelista nesse ambiente, ele não vai ter sucesso. Por quê? Jesus disse em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. O evangelista que quer entrar nesse ambiente, a lição vem falando aqui de estratégias de evangelismo na era digital. Então por isso que eu estou falando aqui, estou dando dicas para que o evangelista tenha sucesso nesse ambiente. O evangelista precisa entrar nesse ambiente com Jesus, para que ele tenha sucesso no seu ministério. Outra coisa, nós temos que entender que nós somos um povo, nós somos uma comunidade cristã. Quando você entrar no ambiente digital, virtual, você não pode ter vergonha de defender a bandeira do povo de Deus. Você tem que entender que você representa o povo de Deus. Então não pense que você está ali sozinho e você está ali representando o reino. Entenda que você está inserido no povo de Deus, para que você entre com cuidado ali e defenda a bandeira do evangelho. Outra coisa, tudo tem que ser feito com sentimento de caridade. Quando você for evangelizar, você tem que ter um sentimento de amor pelas almas ali. Senão, facilmente você também entra no jogo delas e daqui a pouco você vai estar rebatendo críticas, ofendendo, e é o que está acontecendo hoje em muitos canais que se dizem evangélicos, uma tremenda de uma vergonha de escândalos, de debates, de contendas, de intrigas, de divisões, de falatórios. Os irmãos estão se comendo vivos, se degladiando. Não, você tem que ter um sentimento de amor, de caridade. Nunca você deve rebater críticas, querer brigar pela internet. Não faça isso. Você tem que sentir compaixão das pessoas que estão ali, mesmo se você for criticado. Sinta compaixão, não revide. Dê a outra face. Se tem um ambiente que a gente tem que dar outra face para bater, é um ambiente virtual. O grande problema é que, porque é um ambiente virtual, a gente pensa assim, não, eu não preciso dar outra face. Eu bato e não tem problema, nós não estamos se degladiando pessoalmente, é um tapinha virtual, não tem problema. Não faça isso. Mesmo no ambiente virtual, dê a face para bater, tenha um sentimento de caridade, de amor, sinta a compaixão das almas, não entre no jogo da contenda, da discórdia, não faça isso. Outra coisa, aberto a todos. Você tem que estar disposto a dialogar. Se alguém quiser falar contigo, dê a mensagem de Cristo a todos. Não queira fugir. Existe alguma situação, se você não tiver domínio, se alguém querer conversar contigo e tal, não responda. Mas se você tiver domínio, dá uma resposta de Deus para as pessoas. Esteja aberto a todos. Outra coisa, queremos dar fruto. Entenda que aquele que entrar no ambiente virtual, ele tem que entrar ali para dar fruto, não para querer fazer sucesso e fama. Outra coisa que não está tendo sucesso no meio cristão, aqueles que querem evangelizar, a gente percebe nitidamente. Eles não entram no ambiente virtual para dar fruto. Eles querem entrar ali para ter fama, para fazer sucesso. Aí brilha mais a estrela deles do que o nome de Jesus. Também não é o que Deus quer. Todo evangelista que quer entrar no ambiente virtual, ele tem que entender que ele tem que entrar ali para dar fruto para o reino e que o nome de Cristo apareça. Não para que ele seja aclamado, fique famoso, tenha fama e se ache. Não. Deus não está nesse negócio. Tem que tomar muito cuidado.
do virtual ao presencial. O que é isso? A evangelização tem o seu ponto de partida no mundo digital, é verdade. Mas nós temos que tentar ultrapassar as fronteiras e provocar um encontro no mundo presencial. A evangelização se verifica, se purifica e se potencializa com o encontro pessoal. Então, quando você for evangelizar, não esqueça de dizer às pessoas que eles precisam sair do ambiente virtual e ir comungar com o povo de Deus, aonde estes estiverem reunidos adorando a Deus, comumente nas casas de oração, nas igrejas. Então tem que sair do virtual para o mundo real. Tem que sair do mundo digital para o contato físico, para o relacionamento. Então não esqueça disso. O objetivo começa, no mundo virtual, mas o objetivo é trazer para um contato real. Convide as pessoas para irem à igreja. Nós temos mais uma recomendação: sempre discípulos, sempre aprendendo. Os missionários vivem em permanente busca das linguagens que possam tocar, hoje, o coração humano e anunciar Jesus. Para isso, precisamos de uma vivência responsável de fé, de uma formação contínua no âmbito da comunicação e das novas tecnologias. Então nós temos que entrar no ambiente virtual com um sentimento de discípulo, sempre querendo aprender, nunca querendo ser melhor que os outros, querer passar mais sabedoria, mas não. Entra com humildade no ambiente virtual, porque nós temos que estar sempre aprendendo. Seja simples. Nós temos aqui a internet, grave isso, não é um mero instrumento, mas uma ambiência na qual as novas gerações são formadas. Hoje as novas gerações estão sendo formadas pela grande influência da internet. Então nós temos que orar a Deus sobre esse ambiente, para que o evangelho esteja ali. Porque hoje as gerações estão sendo formadas pela internet. É uma verdade. Uma grande formadora de opinião, a internet. Porque as pessoas estão se relacionando mais nesse ambiente do que fora dele. E isso está formando as gerações. Então por isso que o evangelho tem que estar nesse ambiente. A comunicação não é mais o envio de uma mensagem, mas é uma interação. É por isso que está formando a mente das pessoas. Não é apenas um envio de mensagem, é uma interação. As pessoas se relacionam grandemente nesse ambiente e está formando o caráter de muita gente, esse ambiente. Por isso que o evangelho tem que estar sendo colocado ali. Não há mais comunicador e receptor, e sim interações. O que é um risco para nós que conhecemos a verdade, porque se uma pessoa interagir com alguém maligno, ela vai acabar se tornando maligno. Como diz aquele hino, Se você andar com o mentiroso, tu vai ser mentiroso também. Se você andar com o adúltero, se relacionar com o adúltero, você vai se tornar um adúltero também. Se você andar com o fofoqueiro, você vai ser fofoqueiro também. Então, hoje a internet não é apenas um meio de comunicação, de um comunicador, um receptor. É um ambiente de interações. Se as pessoas interagirem umas com as outras de forma pecaminosa, essas pessoas vão se destruírem espiritualmente. Por isso que nós temos que, quanto mais mensagem de Deus, quanto mais conteúdo celestial introduzir no ambiente virtual, mais haverá a possibilidade das pessoas se relacionarem com as coisas de Deus e terem o seu caráter formado como um caráter cristão, pertencente ao reino. Ok? Guarde essas informações. Vivemos numa época de inovações tremendamente desconcertantes. Os avanços na tecnologia digital estão virando setores inteiros de cabeça para baixo. A indústria da música, o jornalismo impresso, as publicações, o cinema, a televisão e até mesmo o ensino superior. Todos eles são só alguns dos segmentos forçados a se reinventar por causa dos emocionantes e estarrecedores saltos da tecnologia digital na escala da inovação. Uma das coisas que mais influencia a humanidade hoje é a internet. Por isso que nós temos que colocar o evangelho ali e pedir para Deus levantar evangelistas vocacionados para estar caminhando nesse ambiente. Porque isso está revolucionando o mundo, influenciando todas as áreas das sociedades. Mas os principais atributos da tecnologia digital, democratização, personalização e distribuição fácil,
não estão apenas deixando para trás os jeitos convencionais de fazer publicidade e distribuir produtos. Bem mais importante do que isso, eles estão mudando o jeito dos seres humanos de se comunicarem. Cada vez mais as pessoas estão interagindo por meio das mídias digitais. É um fenômeno que, mesmo envolvendo perigos evidentes, também faz com que as pessoas estejam cada vez mais interessadas por esse meio, por esse ambiente. E, infelizmente, estão destruindo muitos caráteres cristãos. Essa é uma grande verdade. Toda essa tecnologia que uniu os povos na comunicação deveria servir para unir a humanidade no amor e na união. E nós sabemos que o mundo se divide cada vez mais. Isso está revolucionando de uma tal forma, influenciando de uma tal forma, mas poucos benefícios para o reino. Socialmente falando, parece que é uma maravilha. Espiritualmente falando, isso está trazendo um prejuízo gigantesco para os propósitos do reino. Por isso que o povo de Deus precisa urgentemente tomar uma providência em relação à evangelização no ambiente virtual. Presta atenção nisso aqui, ó. É uma dica de evento. O que é isso? Eu estava lendo aqui de um irmão que foi visitar, olha só. Ele foi visitar o Vale do Silício, na Califórnia. Ele diz assim, ó, eu visitei em uma semana na Califórnia, a Alateia, no Fórum Tecnológico de Líderes Cristãos, com o patrocínio generoso da Fundação Macmillan e também Crowley Trust. É uma experiência que enche qualquer um de espanto diante da criatividade humana. Existe alguma coisa naquele ambiente iluminado pelo sol da Califórnia, diz ele, que é contagiante. É verdade que podemos questionar uma série de coisas naquele mundo de empresas embrulhadas em prédios de vidro, cheias de estações de trabalho e abarrotadas de capital de risco. Mas também temos muita coisa para admirar nessa cultura que abre tanto espaço para o intelecto humano trabalhar. O que é isso? O Fórum Tecnológico de Líderes Cristãos é uma oportunidade extraordinária de reflexão para os líderes de uma grande variedade de apostolados cristãos. Como aproveitar as novas tecnologias nas nossas missões? Isso aqui é uma ideia, uma dica de evento que a igreja pode promover, os pastores, os líderes. Como aproveitar as novas tecnologias para o sucesso das missões? Durante 2 dias, palestrantes estelares renomados como ex-engenheiro da Apple, que inventou o iPad, um evangelista do Google e um diretor de tecnologia da Universidade de Stanford, discutiram as atuais conquistas e as perspectivas futuras dos apóstolos cristãos que querem comunicar a palavra de Deus através dos meios digitais. Esse irmão participou de uma palestra riquíssima lá na Califórnia, com um ex-engenheiro da Apple, que inventou o iPad, um evangelista do Google e também um diretor de tecnologia da Universidade de Stanford. Eles ali fizeram um debate para analisar como pregar nos meios digitais nesta era pós-moderna. Isso aqui fica uma dica de evento para as nossas igrejas. Nós temos que trazer cristãos capacitados, inteiramente capazes de dominar todos os meios de comunicação, atualizados, para trazer para nós condições de evangelizar esses ambientes. Então fica a dica aqui de um evento para a tua igreja. Convide pessoas cristãs, sérias, idôneas, super atualizadas, que dominam esses ambientes para trazer estratégias de evangelização nesses ambientes. Se não, vejamos, nós temos aqui dicas de evangelismo virtual. Primeiro, não tenha vergonha. Você, como cristão, tem que ter coragem de professar a sua fé em todos os lugares. E na internet não deve ser diferente. Os teus amigos, eles precisam saber que você é cristão. Que você se converteu ao evangelho. É um evangélico, é um protestante. Não tenha medo, não tenha vergonha. Mas é importante que eles saibam que você é cristão genuíno. Para que seja exemplo para eles. Levando seus amigos a se aproximarem de Jesus.
Então aqui é uma dica. Segundo, dedicação e exemplo. Dedique um tempo para evangelizar na internet. Você gasta tanto tempo lá com coisas sem valor, por que não dedicar alguns minutos para a obra do Senhor? Tem pessoas que ficam horas na internet e não divulgam um versículo da palavra de Deus. Não faça isso. Dedique um tempo para... Por isso que eu sempre digo aqui no final das nossas videoaulas, seja um evangelista, compartilhe esses vídeos, divulgue a palavra do Senhor Jesus. Use o teu tempo na internet como evangelista. Terceiro, invista em qualidade. Sim, qualidade. Crie modos de evangelizar de forma criativa, original e atualizada. Senão vai virar motivo até de zombaria. Faça as seguintes questões antes de usar o método evangelístico na internet ou mesmo postar e compartilhar algo. Como assim? Isso edifica o meu próximo de verdade? Faça essa pergunta. Segundo, isso faz com que o meu próximo conheça Jesus? Terceiro, isso está de acordo com a palavra de Cristo? Quarto, esse conteúdo não induz ao erro? Quinto, esse conteúdo está escrito de forma correta? Não vai evangelizar, irmãos, escrevendo errado na internet. Porque senão a pessoa só no olhar a escrita totalmente errada, já vai dar risada, já não vai chamar mais atenção o erro do que a mensagem em si. Então procure escrever certinho, estar atualizado, faça essas perguntas, vai contribuir? É a verdade? Vai fazer com que as pessoas conheçam Jesus? Está de acordo com a Bíblia? Não vai induzir ao erro? Não vou fazer com que as pessoas dêem risada disso? Então, depois de todas essas perguntas, evangelize sem medo. Ajude o próximo. Isso é também ajudar as pessoas. A pregação do evangelho também ajuda. Tem alguém com dificuldade, triste, não excite. Vá e apresente Jesus para essa pessoa. Não desanime de evangelizar. Disse acima para não dar importância às pedradas. Tá? E isso é que você deve fazer, não dar importância aos perseguidores. Vai ter muita gente que vai perseguir e falar mal. Não dê importância. Continue evangelizando. Sexto, armas. Nós temos que ter armas. Quais as duas principais armas para quem quer ser um evangelista no ambiente virtual? Oração e Bíblia. Sétimo, os meios de evangelizar na internet. Você pode evangelizar com blogs, redes sociais, que o blog está inserido, Twitter, Facebook, WhatsApp, Snapchat, site, LinkedIn, vídeos no YouTube. Tudo isso você pode colocar as mensagens de Deus nesses ambientes, ok? A juventude, eu estava pregando num congresso uma vez, o presbítero Mongeel, nosso técnico aqui, coordenador do departamento de comunicação, ele estava cantando nesse congresso e Deus me deu uma visão e uma mensagem para os jovens daquele congresso, era um congresso de mocidade. E eu disse assim, olha, Deus manda vocês criarem um blog de evangelização. Aí os jovens se abraçaram, choraram e disseram, é verdade, a gente gosta tanto de se comunicar, estar interagindo, mas a gente não pensou nisso. Vamos criar um blog de evangelização. Então os grupos de jovens nas igrejas, criem blogs, criem ali algo criativo para evangelizar as pessoas. E tenho certeza que Deus vai fazer com que dê muito fruto. Já ouviu falar na geração Y? Presta atenção. É aquela geração Y. É aquela nascida nos anos 80 até 90, que hoje ocupa uma posição de comando, ou estão quase lá. É um grupo jovem, seguros de si, muito conectado com o mundo digital e extremamente acelerados. São impacientes e consideram-se donos da verdade. O grupo, a geração Y, está aí achando que sabe tudo e manda no universo digital. Essas pessoas você tem que ter sabedoria para evangelizar. Por isso que tem que ter vocação de Deus para realmente ser um evangelista virtual. Conclusão. O ambiente virtual é um ambiente de grande desafio, mas precisamos entrar nesse ambiente com a ajuda de Deus, com a presença do Espírito Santo, com a sabedoria de Cristo, e iremos salvar muitas almas em nome de Cristo Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais uma lição abençoada sobre a evangelização real na era digital. Eu espero que isso tenha te ajudado para que você seja um evangelista e vamos orar, irmãos. Fica aqui um apelo do Espírito Santo para que o Senhor levante evangelistas vocacionados
para estar nesse ambiente salvando almas para Jesus. Compartilhe esse vídeo, deixa o teu ok e domingo leve essa contribuição para os irmãos nas igrejas, nas nossas escolas bíblicas dominicais. Que Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém.